Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André. Aqui é a Cris. Estamos aqui mais uma vez juntos para mais uma vez falar sobre a experiência que a gente passou junto e que foi um pouquinho diferente para cada um, né? Sim. Então o assunto de hoje é sobre como tirar uma identidade e uma carteira de motorista aqui. Então, bora lá! Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que saber na hora de querer tirar algum documento? É o que tem que levar de outros documentos já existentes, né? Então, o que tem que levar para se conseguir tirar uma identidade e uma carteira de motorista aqui? Bom, pelo menos para a gente, sendo, digamos assim, estrangeiro, querendo ou não, né? A gente teve que levar um passaporte e um comprovante de residência, para daí conseguir tirar uma carteira de motorista que não é aquela de turismo mesmo, assim, que dura bem pouquinho, né? E 6 meses, eu acho, um ano, né? Tem um documento, na verdade, que você pode apresentar, né? Quando você é turista, que você pode fazer. E se você for ficar aqui durante um tempo, você pode apresentar a carteira de motorista brasileira e esse documento. Mas aí, no caso, como a gente ficaria aqui tempo determinado, a gente vai fazer, né? Sim. E aí, bom, na verdade, para tirar a identidade, você tem que levar o seu Social Security Number. E caso você não queira tirar a identidade, não precisa. E aí entra uma diferença já crucial entre a carteira de motorista que eu tenho e a que tu tem, né? A minha carteira de motorista pode ser usada como identidade, porque ela tá meio como que... documento, né? Isso, como documento de identificação. Porque ela tá ligada à minha identidade, ela tá ligada ao meu social. A Cris não tem social, porque ela não tem o visto de trabalho aqui, ela tem um visto como esposa de alguém que tem o visto de trabalho. E não me deixaram fazer. Então, o que é bem irônico, porque em todo lugar aqui eles pedem o tal do social, né? Em tudo quanto é lugar eles pedem hoje eu social, e eu não tenho. E porque não me deixam fazer. Então, é meio triste. Mas eu não pude fazer e o André fez com o passaporte e o comprovante de residência. Uma coisa interessante sobre a identidade, inclusive, só um parêntese aqui, é que tem o endereço de onde você mora. Então, quando você se muda, o ideal, na verdade, é mudar, quer dizer, fazer de novo a identidade, só renovar ela com um novo endereço. Daí tem que levar um comprovante de residência novo junto, né? Uma coisa prática, porque daí você não precisa ficar levando conta de luz, telefone, ainda mais agora na era da internet que tá tudo virando paperless, como se diz aqui, né? Que você não recebe correspondência, tudo direto por e-mail ou pelo site, então isso é uma coisa legal. Embora que a gente receba muito mais paper do que no Brasil. É que tem muita propaganda aqui, né? Mas é tudo em papel ainda. Mas, fecha parênteses. Ok, aí você tem então a documentação necessária e a segunda pergunta é, aonde tem que ir? Você tem que ir até um departamento do governo do estado onde eles fazem isso. Tem vários aqui em Illinois, no caso. Então você só vai lá, entra na fila, pega uma senha e aí começa todo o processo e a gente vai falar agora. Finalizando que então a minha dele é válida como documento e a minha não, né? Porque eu não tenho social ID e a minha daí tem uma observação lá dizendo que não é comprovante de documento com foto. Mas na verdade é porque todo mundo aceita. Ok, e aí próximo então, preços para fazer isso. No Brasil a gente sabe que acaba custando uma fortuna para tirar uma carteira de motorista porque precisa fazer autoescola, um monte de coisa. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada disso, tá? Eu não sei como é que funciona exatamente quando tem 16 anos lá, aprendiz, que tem uns esquemas que tem que tá com um adulto junto, tem que ter algumas horas lá de direção, mas não precisa pagar uma autoescola para fazer isso. Não, mas é que eu acho que você pode ter instrutor de alguma forma, talvez contratar alguém, mas geralmente quem ensina são os pais, porque você tem, o adolescente tem a liberação de andar com o adulto responsável para ensinar ele. Então o pai ensina durante um tempo até ele ir lá e fazer a prova, como qualquer outro. Mas aí se você já veio do Brasil, uma coisa assim, já tinha carteira de motorista lá, mas eles não pediram, né, para apresentar. Não pediram. Só confiaram no que eu falei. Aí então custou $30 a minha, $30 a dela e $20 o documento de identificação. Eu achei super barato. Eu não lembro agora quanto custa no governo mesmo a carteira de motorista no Brasil, mas se eu não me engano é bem mais caro do que isso, tirando ainda todo o esquema da autoescola e tudo mais. Então aqui eles não abusam muito assim para fazer esses documentos que são necessários para as pessoas de forma geral, sabe? Só perguntaram, já tem carteira, tipo, em algum lugar, não importa? Sim. Então a gente não fez nada, né? Nenhuma aula. A gente só fez o teste de visão, que eles fazem lá na hora, né? Eles chamam a tua senha, daí tu preenche o documento, faz o teste de visão
e a prova prática, certo? Isso. Daí a prova prática, então, outro passo aqui, né? Vamos falar da prova prática, não, da prova escrita, teórica. né? Isso, a prova teórica. Você faz lá na hora, tem lá uns computadores, assim, vai lá, múltipla escolha, inclusive eles dão um panfletinho que você pode estudar na hora, né? Você pode estudar na hora, mas tem também um site, eu lembro que eu estudei, dei uma lida no site pra ver porque as leis aqui são diferentes, né? Então tem um site lá certinho, tu baixa até uma apostila, e aí você consegue ler e estudar toda a teoria deles. E inclusive eles têm prova em espanhol. A minha eu fiz em espanhol, que eu não sabia absolutamente nada em inglês na época, e o André fez a dele em inglês. Então, super simples. E ainda, como é múltipla escolha, teve algumas que eu acabei fazendo aquele esquema de ir por eliminação, sabe? Tinha algumas respostas que pareciam meio boba, assim. Sim. Aí eu pensei, bom, não é essa, não é aquela, então deve ser essa daqui. Então, e aí que a gente se lembra, era 35 questões no total, e você tinha uma margem de erro de errar até 7. Você precisava acertar 28 no mínimo pra passar na prova. E tu foi melhor que eu, né? Eu lembro que chegou na última questão e ele ia mostrando em tempo real quando acertava e quando errava, né? Então eu sabia exatamente quantos eu tinha acertado e quantos eu tinha errado. Era a última questão, eu tinha acertado 27. Aí eu pensei, tá, e agora eu nunca. Se errar. Aí eu acertei a última. Ainda bem. Foi na estica, eu acho que eu acertei 32. Mas eu estudei, né? Você não estudou. Eu estudei um pouquinho, né? Eu já sabia alguma coisa. Mas aí uma coisa interessante agora sobre a prova prática. Agora sim, a prática. Diferente do Brasil, onde, pelo menos comigo, não sei se foi assim contigo também, a autoescola levava um carro que daí conseguia fazer o teste com um oficial lá. Um instrutor junto, né? Mas aí tinha alguém não sei se do trânsito, eu não lembro agora, faz muito tempo que eu fiz a minha, tô ficando velho. Mas você aqui tem que levar o seu próprio carro, ou um carro alugado, ou um carro de alguém, mas tem que levar... Você tem que levar o carro, mas não tem. Tem que levar. Aí o que aconteceu? Na época a gente ainda não tinha carro, mas a gente queria tirar a carteira justamente para poder, às vezes, alugar um carro, alguma coisa assim. Então a gente foi até uma agência de aluguel de carro. E para eu ter um documento. Foi para isso que a gente tirou a carteira. É verdade, porque como também. não podia ter social e IT, a gente foi fazer pelo menos a carteira para eu poder ter um documento aqui. Sim. E então a gente foi até uma agência de aluguel de carro e alugou um. E por sorte, eu comentei assim, a gente está indo tirar a carteira de motorista. Aí a moça falou, opa, peraí então, você precisa pagar o seguro extra aqui. Tem um seguro obrigatório. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu já ouvi até falar sobre isso, tem que ter seguro total no carro. E quando você aluga um carro, tem que pagar extra para isso. É diferente lá o esquema. Inclusive ela me deu um documento lá do seguro e tudo mais, que eu tive que apresentar na hora de fazer a prova prática, e tu também teve, né? E daí tivemos um pequeno problema, que foi bem traumatizante para mim. Porque foi o único momento que teve uma pessoa, o do Borogodó, que enquanto a gente estava lá, a gente foi junto, né? E aí o André foi primeiro, fez a prova dele, e aí ele saiu com o documento do carro fazer seguro pra fazer a prova prática, e eu não tinha sido chamada ainda. E eu fui chamada depois, eu fui chamada por essa mulher, e eu não falava inglês, né? Não falava nada, eu fiquei apavorada, e aí eu tava sem o documento do seguro. E ela não me deixava sair dali, ela não queria fazer minha prova de visão, ela não queria conversar comigo enquanto eu não apresentasse o seguro do carro. E eu falava, ele tá com meu marido tá fazendo a prova de atrás, meu marido tá... E ela ficou lá e ela ficou emputecida, super indignada que eu não tinha o seguro. Então, sim, é super importante, eles não vão deixar você fazer. Sabe? Daí depois no final ele foi lá, me entregou, daí eu apresentei, eu já tinha, né, daí fiz o teste de visão, tudo, e daí deu tudo certo e eu consegui ir pra prova prática também. E aí sobre a prova em si, como é que funciona? Eu achei ela super simples, super fácil. A gente pega e estaciona o carro ali embaixo de um galpãozinho aberto que tem, e daí fica esperando, o instrutor vem. Isso também é muito mais fácil do que no Brasil, né? Nossa, no Brasil teve muito mais coisa. Eu tive que arrancar na subida, frear, estacionar, umas rampeiras e dar a volta em ruas movimentadas, né? Semáforo e tal. Aqui não. Então tá ali, né, com o carro, o instrutor entra, aí ele fala assim, tá, vai reto aqui e pega ali a avenida, né? Aí beleza. Aí vai vir à direita, entra na avenida, aí ele fala assim, nessa sinaleira aqui faz isso, lá faz aquilo. O que ele quer? Ele quer garantir as principais coisas que podem causar um acidente, tipo sinaleira, se você vai parar certinho nela,
Quando tiver que fazer uma conversão à esquerda numa sinaleira, como é que funciona, que aqui é um pouquinho diferente, eu já até falei em outro vídeo, nas diferenças gerais entre Brasil e Estados Unidos, como é que funciona, que tem que parar lá no meio, esperar os carros pararem de passar e daí virar, placa de pare, só umas coisinhas simples assim, entra pra cá, pra lá, volta E é uma pro... volta no quarteirão. É, Basicamente uma volta no quarteirão. um pouquinho mais que um quarteirão, né, mas... Não, é um quarteirão. É um quarteirão bem certinho, largo, mas é um quarteirão. E aí volta pra dentro do lugar da escola, do pátio, né? Do pátio e estaciona lá mesmo, né? Isso. E deu, é E isso. sem nada. Não tem cone, não tem obstáculo, nada. Tipo, é estacionamento diferente ainda, você não precisa fazer baliza, lembra? Sim. Você fala, encosta ali. Aí tu vai, só encosta o carro, assim, tipo, estacionamento de supermercado. Tinha que dar ré, na verdade, né? Eu lembrei agora. Tinha um lugar lá que tinha um cone, tinha umas coisas ao redor que eu nem lembro o que era, e ele falava pra colocar o carro de ré e sair. Acho que sim. Mas assim, tinha espaço pra Super, sim. 2 carros ali, tranquilo, assim. Uhum. E é isso, daí ele pega, não lembro se ele dá um papel agora, ou se é pelo sistema mesmo, daí você volta lá pra dentro. Ele disse que você foi aprovado, né? Aí tem lá mais uma salinha assim, a salinha aberta assim, né? Que tem que sentar lá, esperar, deixando o seu nome. Bate a foto na hora, né? Você entra lá, bate a foto que inclusive você pode sorrir. Isso é um detalhe interessante, que você pode sorrir na foto. Aí eles batem a foto na hora, imprimem, né? E te dão impressa na hora a carteira provisória. Aí tu já sai de lá com a carteira na mão, assim. Um de papel, assim. Aí depois o oficial vem pelo correio. Daí depois eles te mandam uma semana, né? 5 dias, eu acho. Não lembro quando demorou, mas foi eles rapidinho. Eles mandaram um oficial que foi super rápido. E foi, no geral, foi super simples, né? Sim. Muito mais simples do que no Brasil. E um detalhe importante na hora de pagar é que eles aceitam cartão também. Não precisa ser só no dinheiro, então foi bem simples isso também. Sim. Bom, sobre o processo em si era isso, né? Mas conta aí agora como é que foi a parte da prova prática pra ti, que eu acho que é interessante e engraçado. Minha prova prática foi bem prática. Eu peguei um instrutor super gente boa, graças a Deus, o oposto da outra. Mas ele era bem sério, assim, né? Ele era bem fechadão, mais senhor, assim. Mas foi o oposto da outra mocreia que me atendeu lá dentro. E eu falei pra ele, a primeira coisa, né, a minha frase que eu entrava no café, sorry, I don't speak English. E aí ele ficou meio assim, daí ele começou a olhar meu nome na prancheta, daí ele viu que o meu nome tinha um sobrenome alemão, ele falou, você fala alemão? Não, meu marido. Ele não tentou falar alemão contigo? Não, daí eu falei que não, que era meu marido, que daí ele falou, mas o outro era italiano, que daí o outro sobrenome era italiano, você fala italiano? Não, também, né? Aí ele foi tentando, né? Daí ele falou francês, e esse teu nome francês, daí ele me perguntou em francês. Daí ele saiu falando francês, né? Daí que ele começou a falar francês. Aí eu falei que eu falava um pouquinho de francês. Mas tipo, porque a gente tinha aprendido, né? Tinha feito um tempo de aula de francês no Brasil. E aí ele desandou a falar francês. E aí eu, meu Deus, aí eu tentando me concentrar, né, no que eu tava falando. Aí eu respondia pra ele, o que eu lembrava eu respondia em francês. O que eu sabia eu respondia em inglês. E às vezes eu perguntava pra ele se ele falava espanhol, porque espanhol era mais fácil, né? Às vezes eu começava a falar espanhol. E aí ele me respondia também, tipo, ele ia me respondendo em inglês. Daí se eu não entendia, eu falei que não, ele falava em francês. Daí eu entendi. Ou daí ele tentava falar outra coisa. E a gente foi falando a nossa prova prática na confusão do pare, do stop, do vai. A gente foi falando, tipo, um pouco de cada língua, um pouco de cada frase, de cada coisa, até a gente conseguir se entender. E aí no final deu tudo certo e ele falou. Ele nem falou, né? Eu acho que ele falou. Não. Yes, you. Na verdade, quando tu estacionou o carro de volta, eu tava lá esperando, né? Aí ele saiu do carro, aí ele olhou pra mim e falou assim, essa foi a prova mais maluca que eu já fiz aqui. Foi muito, mas foi super divertido. No final das contas eu tava apavorada. Mas graças a Deus, como era um trajeto simples, né, e no final deu tudo certo, né? Pra conseguir acompanhar tudo agora, se fosse algo mais complicado, eu acho que eu não tinha passado, porque foi sofrido. Bom, deu tudo certo, tá aí, né? Graças a Deus. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, né? Alguma coisa que a gente de repente esqueceu de falar, porque querendo ou não, agora já fazem 2 anos, né? Que isso a gente fez, então deixa aqui nos comentários. A gente até pede desculpa se os detalhes ficaram um pouquinho no ar, assim, porque faz, como ela falou, 2 anos já quase que a gente fez, então a memória já não tá super viva. A gente devia ter feito um pouquinho mais cedo isso, né? Mas é só pra ter uma pincelada, assim, de como funciona. Então tá. Até o próximo vídeo.
Tchau. Valeu!